Em toda parte do mundo, os cristãos vivem lado a lado com pessoas que não são batizadas e que servem a Deus praticando uma religião diferente. Por eles rezamos de modo solene na liturgia de Sexta-feira Santa. Com eles colaboramos e lutamos por construir um mundo melhor. E justamente com eles imploramos ao Deus único para libertar o mundo dos males que o afligem. O diálogo, o encontro e o intercâmbio de dons típicos de uma igreja sinodal são chamados a abrir-se às relações com outras tradições religiosas, com o objetivo de estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais, num espírito de verdade e amor. Em algumas regiões, os cristãos que se empenham na construção das relações fraternas com pessoas de outras religiões sofrem perseguições. A Assembleia encoraja-os para perseverar no seu empenho com esperança. 42. A pluralidade das religiões e das curas, a multiformidade das tradições espirituais e teológicas, a variedade dos dons dos espíritos e das tarefas na comunidade, bem como a diversidade de idade, sexo e pertenças sociais no seio da Igreja. São um convite a cada para reconhecer e assumir a sua própria parcialidade, renunciando à pretensão de se colocar no centro e abrindo-se ao acolhimento de outras perspectivas. Cada um é portador de uma contribuição peculiar e indispensável para completar a obra comum. A igreja sinodal pode ser descrita recorrendo à imagem da orquestra. A variedade dos instrumentos é necessária para dar vida à beleza e à harmonia da música, no seio da qual a voz de cada um mantém os seus traços distintivos ao serviço da missão comum. Manifesta-se assim a harmonia que o Espírito opera na Igreja, e ele que é a harmonia em pessoa. A espiritualidade sinodal. A sinodalidade é, antes de mais, uma disposição espiritual que permeia a vida cotidiana dos batizados e todos os aspectos da missão da Igreja. Uma espiritualidade sinodal nasce da ação do Espírito Santo e requer a escuta da palavra de Deus e a contemplação, o silêncio e a conversão do coração. Como afirmou o Papa Francisco na abertura dessa segunda sessão, o Espírito é guia, seguro, e a nossa primeira tarefa é aprender a distinguir a sua voz, porque ele fala em todos e em todas as coisas. Uma espiritualidade sinodal exige também ascese, humildade, paciência e disponibilidade para perdoar-se e ser perdoado. Acolhe com gratidão e humildade a variedade de dons e tarefas distribuídos pelo Espírito Santo para o serviço do único Senhor. Falo sem ambição ou inveja, nem desejo de domínio ou de controle, cultivando os mesmos sentimentos do Cristo Jesus, que aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Reconhecemos o fruto quando a vida cotidiana da Igreja é marcada pela unidade e pela harmonia na pluriformidade. Ninguém pode percorrer sozinho um caminho de espiritualidade autêntica. Precisamos de apoio, incluindo a formação e o acompanhamento espiritual, como indivíduos e como comunidade. A renovação da comunidade cristã só é possível
reconhecendo o primato da graça. Se falta a profundidade espiritual, pessoal e comunitária, a sinodalidade reduz-se a um expediente organizativo. Somos chamados não apenas a traduzir os frutos de uma experiência espiritual pessoal em processos comunitários, mas a experimentar como a prática do mandamento novo do amor recíproco, seja um lugar e uma forma de encontros com Deus. Nesse sentido, a perspectiva sinodal, enquanto se apoia no rico patrimônio espiritual da tradição, contribui para renovar as suas formas, uma oração aberta à participação, um discernimento vivido juntos, uma energia missionária que nasce da partilha e se irradia como serviço. Tá? A conversação no espírito é um instrumento que, mesmo com seus limites, é fecundo para permitir a escuta e o discernimento do que o Espírito diz às igrejas. A sua prática suscitou alegria, espanto e gratidão e foi vivida como um caminho de renovação que transforma as pessoas, os grupos e a igreja. A palavra conversação exprime algo mais do que um simples diálogo. Ela entrelaça harmoniosamente pensamento e sentimento e gera um mundo vital partilhado. Por isso, se pode dizer que na conversação está em jogo a conversão. Trata-se de um dado antropológico que se encontra em diferentes povos e culturas unidos pela prática de se reunirem solidariamente para tratar e decidir as questões vitais para a comunidade. A graça leva ao cumprimento desta experiência humana. Conversar no espírito significa viver a experiência da partilha à luz da fé e da procura do querer de Deus, numa atmosfera evangélica em que o Espírito Santo pode fazer ouvir a sua voz inconfundível. Em todas as etapas do processo sinodal, ressoou a necessidade de cura, reconciliação e reconstrução da confiança no seio da igreja. Em particular, na sequência de demasiados escândalos ligados a diversos tipos de abusos e no seio da sociedade. A igreja é chamada a pôr no centro da sua vida e da sua ação o fato de que Cristo, através do batismo, somos confiados uns aos outros. O reconhecimento desta realidade profunda transforma-se num dever sagrado que nos torna capazes de reconhecer os erros e reconstruir a confiança. Percorrer este caminho é um ato de justiça, um compromisso missionário do povo de Deus no nosso mundo e um dom que devemos invocar do alto. O desejo de continuar a percorrer este caminho é fruto da renovação sinodal.